Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vinho Cotonê. Esse momento que eu chamo a pessoa fora da curva, a gente abre um vinho excepcional e a gente entende, né, um pouco da história e um pouco que levou essa pessoa excepcional chegar onde ela está hoje. E hoje estou com um convidado extremamente especial, uma pessoa fora da curva de fato, que é o Ricardo Bellino. Ricardo, que é empreendedor serial, TED Talker e assim vai, etc, né, Ricardo? Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar meu convite. E obrigado também, Rafael Brancatelli, por também aproximar nós dois aqui nesse momento tão especial. Seja bem-vindo. Obrigado, Caio. Uma alegria enorme poder estar aqui. Essa coisa de estar fora da curva, né, é um pleonasmo perigoso, né? Porque a gente, depois de tomar vinho, né, tomamos no almoço, né, num aquecimento. Então, a tendência é estar fora da curva De mesmo, fato, né? é. Literalmente. Mas, brincadeiras à parte, é uma alegria enorme poder estar aqui. Rafa é um grande amigo, uma pessoa queridíssima que nos conectou e eu acredito demais nessa força das conexões. Com Então, certeza. certamente, me sinto muito privilegiado, assim, muito honrado de poder estar aqui para inspirar as outras pessoas, não apenas para falar sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, mas para falar para as pessoas e tentar, né, de alguma maneira, inspirá-las a quebrar uma crença limitante ou expandir a sua visão para poder fazer coisas extraordinárias. Perfeito. Que a gente sabe que tudo é possível, depende de fato da gente, né, das nossas escolhas. É isso aí. Então, não tem jeito melhor de fazer isso que abrir uma outra garrafa, na é verdade? Olha, nem me fala, porque eu vou te falar uma coisa, daqui para frente não aceitarei mais convite para nenhum podcast que não tenha o privilégio de abrir uma garrafa. Então, quero dizer que você já subiu a minha régua, então adorei a sua ideia, parabéns pela sua criatividade e certamente, e tem uma frase que vem muito forte em mim, que eu acredito demais, que se chama in vino veritas. Então, não há possibilidade de alguém estar aqui sentado nessa cadeira, desfrutando de um vinho especialmente produzido no Brasil, É, que eu e nós falamos sobre isso, exatamente. temos o privilégio de poder estarmos aqui desfrutando dessa produção incrível no Brasil, desses vinhos maravilhosos, e o vinho liberta a verdade. Então, acho que é espetacular poder sentar numa cadeira para falar de verdade. E É, nada melhor do que o vinho para ajudar a que essas verdades elas sejam colocadas para fora, né? perfeito. Então, vamos abrir esse vinho Mete o especial. saca-rolha, meu amigo. Mete saca-rolha, vamos pra cima, né? Então, pessoal, hoje tô com um vinho muito especial, do meu amigo Roberto, da Viládio Bassetti, uma vinícola incrível de Santa Catarina, que a gente já teve, né, o privilégio de degustar no último podcast que a gente teve. No último foi um Cabernet Franc, hoje é um Sauvignon Blanc. Então, hoje que a gente tá gravando de tarde, nada melhor do que tomar um vinhozinho branco, continuar o que a gente tá tomando na hora do almoço, né? É isso aí. Então, vamos abrir esse vinho muito especial. E para isso, veio até uma lembrança do que a gente estava conversando um pouco, assim, falando sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que mostra um pouco das pessoas, né, Ricardo? Queria saber, na sua adega, na sua casa, tem mais rolhas ou mais garrafas lá? Com certeza. Falamos sobre isso, Falando né? E sobre com isso. certeza eu quero dizer para vocês que a minha grande alegria é ter certeza de que na minha adega eu vou ter muito menos garrafas do que na minha coleção de rolhas. Porque, de fato, o que importa na vida é colecionar momentos, né? A minha vida tem sido um colecionar momentos, né? Momentos bons, momentos ruins, momentos de aprendizagem, né? E ao colecionar rolhas, a gente liberta algo tão especial que é esse momento de emoção. Né? E a vida é feita de emoções, né? E a vida é feita desses momentos que nos constroem a resiliência necessária para que a gente possa ser um ser humano feliz. Eu sempre digo que a felicidade precede o sucesso. Exatamente. As pessoas têm uma tendência de atribuir o ter para ser, né? Tenho primeiro para ser depois. Tenho dinheiro para depois ser feliz, né? E esse é um grande equívoco, pelo menos na minha modesta opinião, de alguém que já está trilhando uma jornada longa, né, de aventuras empreendedoras, né? E tem aprendido muito dessa caminhada. E eu digo que eu
aprendi pagando um preço caro, né? Uhum. E às vezes as pessoas pensam que pagar um preço caro é sofrimento, né? Por não ter. E às vezes, ter em excesso também é um preço caro. Porque às vezes você pode ter todo o dinheiro que você precisa, os brinquedos que você gosta para brincar, Exato. no playground dos adultos, né? E eu tive o privilégio, pela minha vida, de fazer um sabático, uma espécie de aposentadoria prematura aos 40 anos, 40, 41 anos, estar lá naquela ilha maravilhosa de Key Biscayne, enfim, vivendo um momento maravilhoso e de repente, aquela euforia, né, Da conquista? das conquistas, né, elas passam rápido, né? A euforia do ter, ela acaba numa dimensão, numa proporção, a taxa de vamos dizer, de Mortalidade, de talvez? mortalidade dela é enorme, é muito rápida. Diferente da taxa do ser, né? Então, quando eu me vi naquela gaiola de ouro, né, naquele momento onde eu tinha tudo que eu sempre sonhei, né, materialmente falando, mas não tinha a felicidade. Não tinha mais aquela motivação, aquela necessidade de fazer a qualquer preço, de Aquela pagar fome, o preço né? para o meu sonho, né? Aquela fome, né, de fazer A acontecer. Né? vontade, aquela fome, de estar faminto por aquilo tudo, né? E eu percebi que eu precisava de um plano B de vida, né? Mas só fazendo um passo atrás para que as pessoas entendam que maluquice é essa que eu estou falando, porque senão o cara vai, mas da onde veio esse cara? Caiu da lua, né? Despencou de um paraquedas, né? Enfim, eu, muito jovem, e vou pegar aqui um corte, né, aos meus 20 anos de idade. Né? Perfeito. Já vinha, há anos atrás, já exercitando um pouco esse espírito empreendedor, essa inquietude empreendedora. Mas aos 20 anos, eu fui impactado por uma história que eu li numa revista, casualmente, na casa de um amigo meu, fotógrafo, que contava de uma história maravilhosa de um negócio chamado Elite Models. Perfeito. A maior agência de modelos do mundo, o maior grupo de agências de modelos do mundo, as mais lindas modelos do mundo. Estou falando de Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Então, Evangelista, bom, enfim. 80 e pouco, década de 80. Década de 80. E aquilo era um sonho para qualquer jovem, para qualquer adulto, para qualquer ser humano do mundo. Com né? certeza. E eu li aquela história e naquela noite, Caio, naquele dia, eu tomei uma decisão. E eu aprendi uma coisa, que as mudanças que você quer para a sua vida, elas dependem de uma decisão. Elas não dependem da desculpa de você não ter dinheiro, não falar inglês, não ter uma certificação acadêmica ou não conhecer pessoas importantes. Isso são desculpas que você dá na sua vida para não fazer o que tem que ser feito quando você toma uma decisão. E naquela noite eu tomei uma decisão. E aquela decisão foi: vou me tornar sócio do John Casablancas. Vou trazer a Elite para o Brasil. Eu só tinha 3 probleminhas naquela noite. Não tinha um puto de um tostão, não falava inglês e não conhecia ninguém na indústria da moda. Mas isso era só um detalhe, né? Só um detalhe, né? Eu falei, bom, se eu resolver 3 problemas, o resto tá fácil. Pô, tranquilo. Importante é a intenção de começo já, né? Tudo é intenção. Tudo começa com uma intenção. A intenção vem depois da decisão. Eu tomo uma decisão. Aí a minha intenção é colocar aquela decisão na prática, né? E aí todo o resto passa a ser só um processo. Só obstáculos a serem superados. Você vai cair? Com certeza, mais de uma vez. Mas o que importa não são quantas vezes você vai cair, mas são quantas vezes você vai levantar nesse processo, dessa jornada, dessa corrida, muitas vezes tão longas quanto uma maratona. E você, como atleta, como nadador, e eu te disse, eu nunca fui profissional, mas adoro. E se tem um esporte que eu posso dizer que eu adoro, é me pular na piscina, fria de preferência, e nadar. Porque aquilo é um momento, é uma terapia para mim, que é um momento que eu estou só comigo. É o silêncio de estar só comigo numa piscina e ter que aproveitar daquele processo, de viver aquele momento. Mas
saindo da filosofia para voltar aqui para a nossa história. Então, aquela decisão me encheu de entusiasmo, me encheu de alegria, de ver que eu podia, sim, mergulhar numa piscina de uma revista, de uma história, a exemplo dos contos de fada. Exato. E acreditar que, nadando, dando as braçadas necessárias, eu poderia chegar do outro lado da piscina, fazendo aqui uma analogia à sua trajetória. E ali eu não media mais quantas braçadas eu precisava dar. Eu tinha certeza que eu ia chegar do outro lado. E se eu tivesse que parar para respirar, tudo bem. Era o preço que eu tinha que pagar. Eu decidi, eu assumi que para realizar aquele sonho eu tinha que pagar um preço. E eu paguei o preço. Paguei o preço para dar um exemplo. Como eu não tinha dinheiro e o meu sócio, né, utópico naquele momento, estava lá em Nova York e eu estava lá no Rio de Janeiro, eu precisava fazer uma travessia do Atlântico para chegar a Nova York. Não seria nadando, com certeza. Exatamente. Teria que ser voando. Mas eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. E aí eu me arrumei um emprego. E eu me tornei courier, ou melhor, pombo-correio, carteiro internacional da DHL, uma das maiores empresas de remessa de documentos expressos. E com aquela jaqueta vermelha e amarela, eu levava os malotes de documentos para Nova York. E assim eu comecei a jornada daquela loucura de poder abordar, então, o John Casablancas para convencê-lo de que ele deveria ser meu sócio. Então, um brinde a começo Por favor. A história. Não é? Tudo tem que começar, né? Tem que começar. Porque Você esse aprendeu, começo aí eu já entendi que é a intenção, né, o negócio. Não né? é a intenção? Totalmente. Ok. Né? Então, um olha, brinde. a de vocês. Bom, excelente vinho. De novo, obrigado, Roberto, viu? Impressionante. Roberto, querido, bom demais. Você pode viver disso, hein? Pode viver de fazer É verdade. Muito bom. Olha, eu nem sei para quem eu vou pedir, mas talvez para o nosso amigo que está nos bastidores trazer um gelo. Porque eu quero dizer que vinho branco, para mim, se não tiver com gelo ou gelado, não funciona. Então, por favor, alguém faça a gentileza de trazer um gelo aqui, por favor. Porque eu vou botar gelo no vinho. É assim que você viu que aqui não é scriptado, aqui é tudo assim. Isso é quase um crime para quem... Né, Crime é tomar vinho quente. Então é o seguinte, Roberto, querido, não deixe que o cara sirva um vinho com menos de 12 graus. Né? Então é o seguinte, mete gelo no vinho, querido. Não te preocupa que tá tudo certo e você vai ver como é que vai ser um sucesso. Daqui a pouco vai virar uma moda. Já é. Muita gente toma champanhe com gelo, vinho com gelo e eu tenho que ser honesto. Vinho quente não aguento. Não dá. Como eu quero tomar a garrafa inteira, bota gelo, senão não vou tomar gelo. a garrafa inteira. Mas enfim. Mas só para, enfim, moving forward. Mete gelo pra gente, Codão. Mete Pode passar gelo aí. aí, querido. Não, pode passar aí. Pode já passar, que tu é da casa. Tamo aqui em é um casa, negócio né? em casa. Lógico Exato. que é em casa. Mas enfim, não vou entrar nos detalhes, até porque eu quero te dizer que eu acho que esse tempo aqui que você ofereceu para a gente desfrutar dessa experiência, não se trata das histórias do Belino, dos sucessos do Belino ou dos insucessos do Belino. Se trata de como essas experiências me trouxeram um nível de experiência, de aprendizagem, que a gente possa compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo, para que possa servir para eles. Né? Talvez a minha história seja uma curiosidade, seja interessante, obviamente, tantos sucessos, tantos sócios importantes, tantos livros, enfim, tantos milhões, mas tudo isso importa para mim. O que importa para você que está do outro lado aqui dessa lente é aquilo que pode servir para você no momento que você está assistindo isso. O que isso pode transformar esse seu momento de vida? O que isso pode fazer com que você, por um segundo, acredite que você pode ousar, que você pode correr aquele risco, que você não está ainda preparado, que você está sentindo medo. Então, deixa eu te dizer, você está sentindo medo? Vai com medo mesmo. Porque o medo é necessário, o medo é bom, o medo nos cria uma proteção, uma blindagem. Mas sabe o quê? Não tem sucesso sem risco. Não tem. No mundo financeiro, em qualquer mercado, risco é sinônimo de
sucesso. Total. Não tem sucesso sem risco. Sucesso sem risco, querido, é arrumar um emprego e saber que você tem um salário e talvez um 13º, uma aposentadoria, umas férias. Mas, querido, também existe a hipótese grande da demissão. Então, não tem garantia de nada. Se você está empreendendo, você tem que estar acostumado aos altos e baixos. E não é só isso, né? Vamos pensar só, pode ser uma coisa mais simples, que as pessoas não percebem como isso. Tem noção como é arriscado viver? A gente tem inúmeras variáveis que a gente nunca sabe o que vai acontecer no nosso dia de amanhã. Com certeza. Olha, quero até contar para você uma coisa, né? Que foi recente, mas de novo, dentro dessa sua colocação das variáveis e do imprevisível, né? Eu, há alguns dias atrás, vinha de Campos do Jordão, participei de um evento, estava num carro com um motorista ao meu lado e, por acaso, estava ao telefone com uma pessoa, numa conversa muito intensa ali, à noite, depois de ter tomado várias garrafas de vinho. O evento terminou às 6 da tarde, eu estava voltando às 9 da noite, né? Então, normalmente, eu deveria ter assumido quase uma posição de vou aqui abaixar o banco, vou descansar, vou dar uma dormida, porque eu tenho aí quase 3 horas de viagem. Mas eu estava ali numa conversa muito intensa, muito bacana, e, de repente, Caio, eu estou nessa conversa, segurando o meu telefone na mão direita, e eu vejo, querido, o meu carro, entrando debaixo de um caminhão. Em um segundo, numa fração de segundos, querido. Isso com o motorista dirigindo. O motorista dirigindo. Eu vi aquela cena. E, como algo divino, eu assumi o volante. Eu botei a mão esquerda no volante, eu desviei da traseira do caminhão, meu amigo. Mas não de uma forma, assim, descontrolada. Não. Como se eu estivesse no banco do motorista. Então, eu virei e estava chovendo. Então, as possibilidades de um desastre eram enormes. Então, eu quero dizer o seguinte, a vida é uma sucessão de fatos imprevisíveis. E nós temos que estar preparados para o imprevisível. Eu sempre digo que se na minha escola da vida eu aprendi alguma coisa importante, foi estar preparado para o imprevisível. Total. E esse exemplo, para mim, foi a maior constatação de que você tem que estar atento, alerta, o tempo todo, para eventos imprevisíveis. Totalmente. Bom, voltando para a elite, aquilo que tinha tudo para dar errado, com alguém que tinha que tinha tudo que faltava para fazer um negócio importante, mas que não usou o que faltava como desculpa para não fazer o que tinha que ser feito. Foi um grande sucesso. Essa agência, que é um ícone, é uma referência, né? Foi a plataforma que lançou as maiores modelos brasileiras nas maiores campanhas e plataformas e passarelas de moda do mundo, inclusive a Gisele Bündchen. E aquilo foi, para mim, a comprovação do que eu chamo de sopa de pedra, né? Como é que você pode fazer algo quando você não tem nada, né? Será que hoje você tem aí nada no seu bolso? Por exemplo, talvez você não tenha milhões de dólares. Talvez você não tenha um cheque especial. Mas talvez, como eu, você tenha isso aqui, ó, uma pedra. Mas se prepare, ó, porque sopa de pedra tem que ter dente forte. Tem que ter estômago mais forte. Isso aqui, para mim, queridos, é o meu grande amuleto. Isso aqui, para mim, é a lembrança de quando eu não tinha nada. Mas tinha paixão, entusiasmo e uma visão otimista, criativa, de que eu podia mudar o cenário da minha vida. Então, para mim, sopa de pedra é a grande receita do sucesso. Não é a receita dos grandes livros, dos magos de marketing, dos estudos de caso das grandes universidades. E aqui chegou o gelo. Ah lá, o gelo, hein? Porque isso aqui é realmente... Isso aqui é o quê? Uma maravilha. Vou aqui servir, aí, meu amigo. Ó. Olha, a minha mão está lavada desde anteontem. Então você pode servir o seu aqui, eu servirei o meu. Vocês vão dar licença pra gente, porque, de fato, o vinho quente ninguém merece. Pode pôr Roberto, meu querido. Quê? Pode pôr pra mim aí. Olha, vou botar aqui pro meu querido Caio, porque aí vem diretamente com
com todos os Já vem com nutrientes. nutrientes da... Vem com os nutrientes, assim, Ah lá. do empreendedorismo. Saúde de novo. Não, vamos até agora... Vamos até encher o copo. É isso, querido. Lógico. Agora vale a pena. Agora, Robertão, se não, o cara não tiver comprovação daquela temperatura, manda botar gelo no negócio, querido. Botar gelo. Mais uma vez. Mais Saúde uma a vez. vocês. Saúde. Mas, enfim, para dizer, a história da Elite foi essa grande comprovação e, de novo, não vamos perder tempo aqui contando as aventuras do Belino na Elite. Vai no Google, seja curioso, faz lá uma pesquisa, você vai encontrar. Acho que aqui o momento não é para falar sobre o Belino, né? É para falar como que um Belino nesse mundo, né? Que aceitou esses desafios, que não se conformou com a falta de recursos para poder fazer o que tinha que ser feito. E aí sim são várias histórias. Depois, como líder desse movimento aqui no Brasil, vocês devem ter visto certamente uma camiseta com um símbolo azul, que era um alvo azul, que falava sobre uma campanha do câncer de mama. Nossa, com certeza. E essa campanha, eu comprei 2 camisetas lá em Nova York, na loja do Ralph Lauren. Trouxe para o Brasil e fui lá para Blumenau falar com meu amigo Fábio Herrig, que fez, na sua melhor intenção de me proteger, né, de fazer um evento que pudesse ser um fracasso, de que eu não deveria fazer aquela campanha. E se eu tivesse ouvido o maior fabricante de camisetas naquela ocasião, eu poderia dizer para vocês que eu não seria incapaz de compartilhar que eu vendi 14 milhões de camisetas no Brasil, quando na América eles venderam 300 mil. E que essa campanha brasileira que eu fiz... Eu tinha lá em casa, várias dessas daí. Quem não teve? Exatamente, quem não teve. Desculpa. E depois virou um movimento global. Então, o que você está fazendo, além de tentar ser rico, milionário e famoso, para ajudar outras pessoas? Porque quando você entender o seu papel de agente transformador da realidade de outras pessoas, quando você entender que felicidade não é aquele filme de Hollywood que tem um pôr do sol bonito e beijo na boca no final, com uma música maravilhosa, que até as lágrimas vão escorrer do seu rosto, não é isso que é felicidade. Isso é euforia. A felicidade verdadeira, ela se materializa quando você assume o compromisso e a responsabilidade de mudar a vida de outras pessoas e fazer com que elas também sejam felizes. É esse transbordo. É quando você entende que não se trata do seu ego, mas do eco, de você multiplicar, transbordar, compartilhar para mudar a vida de outras pessoas. Falar de mim talvez sirva para a minha família, para os meus amigos, que gostam das minhas histórias, acham engraçadas as minhas anedotas, mas o que isso vai transformar a sua vida? Então, isso não é a perspectiva só de quem olha, mas de quem transmite. Totalmente. Hoje, eu digo para vocês que o meu grande mito é o mito do Pequeno Príncipe. Se você não leu ainda O Pequeno Príncipe e está lendo livros de autoajuda para ficar rico em uma semana, dá um tempinho, deixa os livros de autoajuda do lado e pegue O Pequeno Príncipe. Sabe qual é a frase emblemática para mim do Pequeno Príncipe? Tu eres eternamente responsável por aqueles e por aquilo que cativas. Então, assumir essa responsabilidade é entender o nosso papel nesse mundo. Eu tenho sucesso, eu sou rico, tá tudo bem, mas eu não era. Eu não tinha sucesso, eu não era famoso e eu não era rico. Mas eu tinha um sentimento, eu tinha uma preocupação e uma visão grande. Eu pensava como rico. Pensar como rico é pensar de forma próspera. Não quer dizer que eu pensava que minha conta estava cheia de milhões. E ostentava um monte. Não, isso é consequência. Isso vem depois, não vem antes. Essa sua atitude generosa, essa atitude que pensa também no outro, é a atitude que numa negociação você vai se preocupar com que as duas partes vão saírem felizes. Não é ganha-perde, é ganha-ganha. Eu sempre digo, Caio, o seguinte: você não ganha o que você merece, você ganha o que você negocia.
E na vida, a gente está negociando o tempo todo. 100% Com a tempo. namorada, com o namorado, com o marido, com o patrão, com o sócio. A Com o gente cliente, negocia com o todo tempo mundo, todo todo. É. E essa negociação vai ser tão bem sucedida quanto a percepção do outro for que ele vai sair com uma vantagem, com um benefício, que ele vai ganhar também. Você não pode fazer amor com alguém simplesmente preocupado com o seu prazer. E desculpa, negociação é relação entre seres humanos, entre pessoas. Prazer, sim, pode ser prazer sexual, pode ser ganho material, Concordo mas plenamente. seres humanos operam numa frequência. E se eles não entenderem que eles vão ter ganho, você pode ter certeza, meu querido. Depois da 10ª vez que você só fizer para você, alguém vai fazer só para eles. E aí você vai ter a dor que você não quer ter, porque você não se preocupou com o outro. E é disso que se trata. Andando para frente, uma das grandes histórias emblemáticas, divertidas, icônicas da minha vida foi ter estado frente a frente com o ex-presidente Donald Trump, na época, o empreendedor, o mega empreendedor imobiliário Donald Os Trump. Trump Towers, Das e Trump etc, Towers, E etc. assim vai. E eu fui lá para falar com ele sobre uma oportunidade de negócio que eu havia visualizado de desenvolver um projeto no Brasil. E ele me recebeu. E depois de uma ligação telefônica com ele, uma semana anterior, ele me recebeu no escritório dele de mau humor. Não me convidou para sentar. Olha, vinho seria um luxo. Nunca teria Esquece tirado o vinho, né? Porque ele não bebe, inclusive. Mas nem água, nem café, nem nada, né? Eu em pé no meio da sala, ele me disse claramente, Ricardo, melhor, com esse sotaque, Ricardo, you have 3 minutes. Ou melhor, com legenda, Ricardo, você tem 3 minutos. Perfeito. Ele não queria saber se eu era uma pessoa capaz de verbalizar em 3 minutos uma ideia para ele avaliar e tomar uma decisão de sim ou não num negócio comigo. Não. Ele queria se livrar de mim em 3 minutos. Quando alguém te diz, você tem 3 minutos, meu amigo, ele te enxerga como um vendedor de faca guinzo. Totalmente. Ou de barças, de enciclopédias. Ele quer se livrar de você na porta da sua casa. Na porta da casa. Uhum. Ele quer ser menos hostil e um pouco gentil. Mas ele não tem interesse nenhum em comprar faca guinzo e nem barça Nem se de compete, você. é. E esse também era o caso do Donald Trump. E essa é uma frase antológica da cultura americana. You have 3 minutes. Bom, quero dizer para vocês que eu tinha 2 possibilidades naquele momento. Ficar ali paralisado, traumatizado, deprimido, com aquela vontade que aqueles 3 minutos acabassem em 1 segundo. E como vocês sabem, quando acontece uma coisa desse tipo, com um constrangimento implícito como esse, o tempo não passa, parece que parece uma eternidade. Meia hora. E eu tinha que ou mudar o meu estado mental e dizer, peraí, durante esses 3 minutos que não vão acabar nunca, eu vou só imaginar o que eu vou falar mal desse cara quando eu voltar para o Brasil, ou eu vou tentar, pelo menos tentar, mudar o quadro. Eu optei pela segunda opção. E eu aprendi uma coisa, Caio, de que você não precisa ter sempre a resposta certa. Mas você precisa estar pronto para fazer as perguntas certas. As perguntas libertam. As perguntas mudam o teu estado mental. Nas artes marciais, se alguém está te ameaçando com uma arma, uma das estratégias mais eficientes que existem é você fazer uma pergunta out of the blue, do nada, para o seu opressor. Opressor. Se você chegar para ele, uma pessoa que está com uma faca no seu peito e falar, qual é seu time, Caio? Você não vai pensar, você vai responder. Eu não sei qual será o seu time. Eu não tenho time. Mas imagine que você diga Corinthians, São Paulo, Palmeiras, não importa qual é seu time. Naquela fração de segundos que você vai responder, você vai ter um momento que você vai se desarmar. Você vai perder o foco na ameaça da faca e vai pensar na resposta que você tem que dar. E os especialistas em autodefesa, naquele momento, desarmam você. Uma pergunta desarma um estado mental para te... E é a mesma coisa que É exatamente a mesma coisa que ele fez comigo. Que ele fez com você. O Trump tentou fazer isso, E aí só eu que... entendi
Aham. sem ter feito curso nenhum de autodefesa. Quero dizer que me sinto orgulhoso de nunca ter entrado numa briga na minha vida. Não precisei, felizmente. E aí eu entendi que eu tinha que fazer perguntas a ele e não tentar responder em 3 minutos aquela ameaça de morte que ele me fez. Vê se não ficou muito melhor. Robertão, bota gelo no vinho, hein, meu amigo? Então é o seguinte. sabe, né? Eu cheguei para ele e falei assim, Donald, você sabia que no Brasil a gente tem a segunda maior frota de jatos privados do mundo? Certo. Você sabia que no Brasil, em São Paulo, a gente tem a primeira em número de helipontos do mundo? Você sabia que uma Ferrari aqui em Nova York custa, uma Ferrari básica, uns $300 mil? No Brasil custa 2,5 vezes a mais. E tem ágio, tem fila de espera e ágio para o cara furar a fila para pegar primeiro para mostrar para os outros que ele é foda. Para chegar no restaurante com a Ferrari mais rápido do que o amigo. Você sabia que lá em São Paulo, na época, existiam 2 lojas da Tiffany's, a joalheria, em São Paulo e em Nova York só tinha uma ali na Quinta Avenida? E que as vendas por metro quadrado de Louis Vuitton, Chanel, Prada, no Brasil são equivalentes à venda por metro quadrado na Ásia? Bom, ele não sabia nem da pergunta, nem da resposta. Então eu fiz pergunta e resposta, um ping-pong. Em muito menos de 2 minutos eu fiz um elenco ali de 6 perguntas e respostas. E eu disse a ele no final, eu acho que a marca Trump, a assinatura Trump, que distingue imóveis, empreendimentos imobiliários de luxo, traduz em um aspiracional de poder, de exclusividade, que o Brasil ainda não conhece. E eu acho que você deveria olhar ao mercado brasileiro de luxo, desses consumidores ávidos por esses emblemas que emprestam esse aspiracional, com mais atenção, e eu acho que pode ser um bom momento. Eu não levei 2,5 minutos para falar tudo isso, e naquele momento ele abriu um sorriso, eu tirei ele daquele estado mental. Ele pediu para as pessoas que estavam na sala saírem, nós ficamos mais de 1 hora conversando. Ele me disse, eu não sei que negócio você veio falar comigo. Eu não sei se a gente vai... Não sei que negócio que você me veio propor, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer, porque você, mais do que muitas pessoas que estão comigo há anos, entendem a natureza e o DNA da marca Trump. Naquele momento, a gente fechou o negócio. 24 horas depois, nós assinamos um contrato. 3 meses depois eu cheguei lá com um cheque de $1 milhão para ele, não dele para mim. Porque a última coisa que você quer de um sócio desse tamanho é o dinheiro dele. Exatamente. Desculpa, é muito pouco querer o dinheiro de um homem como esse, ou de uma marca como essa. Porque tem muita gente que não tem essa marca, tem muito dinheiro e quer estar próximo. Exato. Então, pense bem da próxima vez a quem você vai pedir dinheiro. Porque você pode estar cometendo um grande erro. Porque eles podem agregar muito mais do que o dinheiro. E cheque e dinheiro tem em abundância. O mercado está desesperado para alocar os bilhões e trilhões que existem circulando em ideias e negócios que paguem muito mais do que aquele money market, do que aquelas taxas que os bancos te oferecem. Enfim, se não tiver uma ideia genial, se não tiver algo que pague 2, 3, 4 vezes, mas, obviamente, tudo tem risco. Você está disposto a pagar esse risco? Mas o mercado está disposto a correr esse risco. Você tem que entender, lidar com o fator risco. Enfim, essa história aconteceu, maravilhosa. Mais uma para você pesquisar. Essa história virou um livro, Caio. Um best-seller chamado, inclusive, You Have 3 Minutes. Quem assinou o prefácio? O próprio Donald Trump. Aonde eu lancei o livro? Na Trump Tower. 900 pessoas, meu dedo ficou até duro. O livro foi publicado em 13 países, em 13 idiomas. De novo, não é sobre a história do Belino. É sobre a história de quantas vezes você pode ter perdido uma oportunidade de não estar pronto para, em 3 minutos ou menos, capturar uma oportunidade. Porque a vida é feita de você estar preparado para o imprevisível. E nenhuma escola de negócios do mundo vai te preparar para o imprevisível. Nenhuma estratégia de marketing maravilhosa
vai te dar as ferramentas para que você possa, de fato, enfrentar um desafio desse tamanho, de estar de frente com um homem que ainda não era e hoje é o ex-presidente da América e muito possivelmente poderá ser o próximo. Imagine você de frente com essa criatura que de simpático não tem nada, Eu imagino. que de amoroso não tem nada, mas que me deu 3 minutos. E eu soube aproveitar muito bem 3 minutos. Ele não ia se sensibilizar se eu dissesse para ele, Caio, poxa, Trump, eu andei 9 horas de avião, puxa vida, que injusto você está sendo comigo, por favor, me dê pelo menos 45 minutos. Que eu tenho um PowerPoint para te mostrar. Meus amigos, o mundo não está aqui para fazer as suas vontades. Não. E o mundo é injusto. As pessoas são injustas. Depende de cada um de nós saber se posicionar corretamente naquele momento e gerenciar com os recursos que você tem aquela oportunidade que te apresentaram. E não você tentar convencer os outros que elas estão erradas, que elas são injustas e que você, por isso, é um infeliz e um fracassado. E eu aprendi uma coisa, Caio, ao longo dessa jornada longa, né? Eu comecei lá muito cedo, né? Hoje já não sou mais um menino de 20, sou um homem de 57. Feliz. E quero dizer que eu aprendi muito com o sucesso, com pessoas de sucesso, e hoje se ouve muito, modele aquelas pessoas de sucesso. Verdade. Eu quero saber quanto você está modelando as pessoas que tiveram fracasso, mas não ficaram lá. Souberam transformar aquele fracasso ocasional numa oportunidade de criar um sucesso extraordinário. Eu quero saber, eu quero aprender dos fracassos, não quero saber dos sucessos. Sucessos é para pouca gente. Sucesso não é para todo mundo. Fracasso é para muita gente, é quase para todo mundo. Agora, o que eu faço com o meu fracasso vai determinar o que vai ser o meu sucesso. E aí eu escrevi um livro que falava sobre isso. Bom, eu convivi próximo, muito próximo do sucesso. E cheguei a uma conclusão muito simples. Isso não é clichê. Sucesso não é um golpe de sorte. Mas a parte mais importante dessa conclusão, Caio, é de que o fracasso não é golpe de azar. O cara, para estar na merda, ele se dedica com afinco, com disciplina. Ele faz uma merda todo dia. Ele não faz o que tem que ser feito, ele procrastina, ele terceiriza, ele culpa os outros. Isso eu chamo de coitadismo. Inclusive, o título do meu livro chama-se Ninguém é Fudido por Acaso. E criei um teste que lancei, inclusive, no Danilo Gentili, chamado Fudidômetro. E você que está nos assistindo pode ir agora, pega o celular enquanto está assistindo no YouTube, vai lá, fudidômetro.com.br. Meu amigo aqui vai botar até um lettering aqui, e você vai fazer o teste para avaliar o grau da sua fudência. Porque você pode ser um cara foda, como dizia o meu amigo Danilo Gentili. Um cara fudido com U, ou fodido com O. E no título do livro, na letra, depois do F, tem um jogo da velha. Você escolhe a letra que você quer colocar para completar a palavra. E aí, você quer a ser sua forca. fudido? Você quer ser fodido com O, o cara que é foda? É. Ou você quer ser um fudido com U? Faz o teste, se reconhece primeiro. Porque o mais importante é você entender quem você é. Se você não reconhecer quem você é, ou se você quisesse contar uma historinha romântica de quem você gostaria de ser naquele momento, mas não está disposto a pagar o preço, vai ser fudido com U, querido. Não tenho a menor dúvida. Como diria a minha amiga Natália Arcuri, vai ficar na fudência. Então você tem que sair da fudência. E a primeira coisa é reconhecer onde eu estou. Exato. Danilo me perguntou, mas depois de uma série de histórias fantásticas que você fez, você já foi fudido? Eu falei, muito fudido. Fudido com U. Mas eu não queria ficar na fudência. Então eu virei o jogo, eu me comprometi com ser fodido. E fudido é uma dinâmica
que nós, empreendedores, temos que conviver, Exatamente. aceitar e superar. Então, eu acho que é disso que se trata. É disso que se trata. Caio, eu acho que estar aqui, compartilhar com as pessoas aqui desse momento, brindar a vida, né? Brindar a essa atitude de meter o saca-rolha, de entender que mais importante do que colecionar rótulos, importantes de vinhos que você atribui aqueles eventos que você vai celebrar no futuro, está deixando presente. Abra hoje o seu melhor vinho. Celebre a sua vida. E se não for por prazer, seja por sofrimento. Mas você não precisa ficar no sofrimento. É um processo temporário, transitório. Assim, eu acho que, assim, ilustrativamente, se a sua garrafa está vazia, começa a encher ela. E que ela esteja sempre mais cheia do que a sua adega. Porque é disso que se trata. O sucesso é colocar a felicidade na frente do sucesso. Totalmente. É ter o prazer de meter um saca-rolha, receber um amigo, bater um papo. A gente não se conhecia até algumas horas atrás. Mas somos seres humanos comprometidos com o mesmo propósito. Totalmente. Olhando para uma vida e uma trajetória para criar um legado. Não é para vender um produto. É para mudar a forma como as pessoas pensam. Eu passei a pandemia em Portugal, eu vivi 11 anos em Miami, os últimos 3 anos em Portugal, e no meio daquele temporal da pandemia, eu me encontrei ali vivendo na minha casa, no Golfe, lá na Penhalonga, sozinho com um cão. Tudo Verdade, bem, cara. confortável, numa casa fantástica, com um Golfe inteiro, mas não tinha gente, não tinha alma, porque estavam todos com medo de morrer. E o medo de morrer, o medo de perder e o medo de fracassar nos paralisa. A gente falou de risco. Mas aquele risco de morrer é maior do que todos. Todos, exato. Você pode perder tudo que você tem materialmente, mas se te falarem que você vai morrer, ali, meu amigo... É onde aperta, né? O negócio aperta. Sabe ali? Aquele lugar lá? É lá mesmo, lá. É lá que não passa nem... Não passa nada. Não passa nada. Então, e ali, bom, enfim, eu passei um período que eu te digo que foi uma catarse para mim, Caio. Verdade. Eu gostei demais. Eu cresci muito, eu amadureci demais. Eu estava muito feliz naquele momento, mesmo ali só, naquele momento de isolamento. E aí, num dos passeios que eu fiz, quando já estava mais ou menos abrindo, um casal de amigos caminhando comigo lá no Golfe, e ela me falou: olha, meu pai falou para te dizer que você deveria pensar em alguma coisa para mudar o mindset das pessoas, porque agora está todo mundo com o mindset comprometido. E eu falei: olha, eu tenho escrito algumas crônicas, alguns textos aqui durante o dia, sempre de manhã. Você acabou de me dar a fagulha para escrever meu próximo livro. Eu não sei qual vai ser o fim do livro, mas o título está resolvido. Se a gente precisa criar um upgrade do mindset, se você não sabe, é mentalidade. Mindset é a tradução em inglês, né? Mentalidade é a tradução para o português. Bom, agora, usando do neologismo, né, brasileiro, eu falei, então, já que o mindset está comprometido, vamos criar o Mind 8. Então eu escrevi um livro que chama Mind 8, que é o upgrade do mindset. Né? Uhum. E ali eu contei. E a primeira história, Caio, que me veio muito forte, e que eu escrevia todos os dias, mas a primeira que eu escrevi, e que foi a abertura desse livro, falava do seguinte: eu não vou esperar o temporal passar. Eu vou aprender a dançar na chuva. Então, gente, não vamos arrumar desculpa. Seja o Covid, seja a política, seja o Bolsonaro, ou o Lula, ou seja o Putin, não importa. O que importa é você aprender a dançar na chuva. Porque na chuva tem muita oportunidade para a gente ganhar. E, como diz um amigo meu, enquanto muitos choram, outros vendem lenço. Então você tem que escolher se você quer ser o grupo que chora
ou é o grupo que vende lenço? É. E eu acho que isso é muito mais importante do que a minha história ou a sua história. Com certeza. É aquilo que faz as pessoas pararem para pensar. E talvez a nossa experiência, a nossa jornada, os nossos sucessos, os nossos insucessos, os nossos fracassos, no meu caso, foram grande matéria-prima e combustível para o meu grande projeto legado, que é a Escola da Vida. Que esse ano celebrou 15 anos Legal. e que foi e é o projeto que me ressignificou, que me tornou a minha melhor versão, que faz com que eu acorde de manhã com uma alegria gigante, né, de ser responsável pela transformação de muitas pessoas, de inspirar pessoas, de reconhecer pessoas. Então, tanto os ícones que fazem parte desse movimento comigo, pessoas extraordinárias, que na sua vida, independente de formação acadêmica, provaram que é na prática, que é no exercício diário, sem teorias, que você constrói realmente uma escola que forma pessoas e que dá a elas o empoderamento para se tornarem melhores pessoas. E eu estou falando de Diniz, Abílio Diniz, eu estou falando de Chaim Zaher, eu estou falando de grandes nomes do nosso empresariado, pessoas que já se foram, outros que já estão. Eu lancei esse livro, Caio, naquele momento da minha gaiola de ouro, lá em 2008. Qual que é esse livro que você falou? Escola da Vida. O Escola da Vida. Lá na Perfeito. Academia Paulista de Letras. Uhum. Onde eu homenageei com diploma, doutor honoris causa, figuras que nunca saíram da escola, como eu, que sou um analfabeto, que fugi da escola, fui expulso da escola. E tive o prazer, o privilégio de voltar àquela mesma academia 15 anos depois e homenagear essas outras pessoas. São mais de 150 grandes homens e mulheres que provaram com a sua dedicação, com o seu compromisso, com a sua verdade, que podiam ser um exemplo a ser seguido. E essa é a escola que eu quero deixar como meu legado. Não para se lembrarem do Ricardo Bellino. Ricardo Bellino é um aprendiz. E eu disse isso lá na cerimônia dos 15 anos. O melhor estágio, a melhor graduação que eu posso ter na escola da vida é o reconhecimento que eu sou um eterno aprendiz. É verdade. De que eu troco de cadeira o tempo todo, eu aprendo com todo mundo. Todos podem nos ensinar, qualquer um. O motorista do Uber, o garçom do restaurante, a funcionária da sua casa. Não importa o tamanho da sua conta, nem o tamanho da parede que ostenta os seus diplomas acadêmicos. O que importa é a sua sensibilidade, experiência e vontade de que Totalmente. as coisas podem dar certo. Totalmente. E às vezes são coisas pequenas que vão fazer grande diferença. Isso é muito interessante, assim, eu vejo muitas pessoas que começam a ficar grandes e tudo mais, só ouve os grandes, que são grandes, né, na cabeça dela, né? E muitas vezes a pessoa que você, às vezes não repara no dia a dia, é que tem a melhor sacada, né? É isso. Até conversando com o Rafael, né, nosso amigo Rafael Brancatelli, ele falou muito disso, ele falou, às vezes, estou numa obra, aquela pessoa de menor hierarquia, em teoria, na obra, tem a melhor ideia de todas. Então, a importância da humildade também, né? Que a gente deixa muitas vezes, quando a gente começa a ter sucesso, deixa o ego, né, subir muito e a gente começa a não ouvir, muitas vezes, as pessoas que, em tese, têm menor credibilidade que a gente. Autoridade, ou que outros. né? Autoridade, perdão. É. Não, e você sabe autoridade. que E às vezes a gente tem insights muito melhores com algumas pessoas que estão fora desse nosso bolha, né, que a gente cria, né? Não, e é tão interessante, Caio, que assim, o nosso amigo que nos apresentou, né, o Brancatelli, que é um jovem fantástico, e foi muito curioso a forma como nós nos conhecemos, né? Porque Verdade. eu tenho esse meu projeto da Escola da Vida, que é uma série de programas de experiência, de aprendizagem, de imersões, que começou lá em Key Biscayne, né, há 15 anos atrás,
quando eu estava vivendo essa bolha, essa gaiola de ouro, Gaiola né? de ouro, né? Que a Eu gente precisava falou. me libertar dela. E aí eu fiz o meu primeiro programa de mentoria, que se chamava, inclusive, Plano B. Mas o Plano B não era uma marca bonitinha de marketing para vender um produto, como a gente vê hoje. Era o meu plano B de vida. E como tinha muita verdade naquela iniciativa, foi um sucesso enorme. E, enfim, se seguiu com outros empreendimentos, outras iniciativas. Depois fiz em Barcelona, né? E até que eu descobri, casualmente, Uhum. eu chamo essa de fato é uma deucidência enorme, fazendo uma pesquisa sobre a marca, sobre o nome Belino, eu descubro um vilarejo medieval no extremo norte da Itália, Ah, é. fronteira com a França, Ah, que se chama Comune de Belino, que é meu sobrenome. Ali não tem nenhum Belino registrado no cartório de nascimento, nem de óbito. É uma super deucidência. Bom, inclusive tem prefeito eleito pela esmagadora maioria de 74 votos. Não é 74 mil, 74 votos. Bom, peguei um avião de Miami, fui para Milão, peguei um trem, fui para Belino, almocei com o prefeito, um evento histórico, e adotei a cidade. E lá eu instalei a sede da Escola da Vida. verdade. E promovo Ah, encontros e eventos anuais lá. lá na Escola da Vida. Era uma história tão cinematográfica como tudo isso aconteceu, que virou um documentário que eu tive o prazer, te contei no almoço, de fazer um lançamento no Palácio dos Festivais em Gramado, onde acontece o Oscar do cinema brasileiro. E, enfim, e essa história é a grande história da Escola da Vida, que é a minha grande motivação, né? Onde eu encontro essa inspiração para desenvolver esse meu projeto. E é aí que reside, né, a minha grande agenda, né, hoje, de desenvolver essas iniciativas Certo. para mudar as pessoas, né, para Perfeito. mudar esse mindset, para criar esse mind 8, né, que eu acho que é essa brincadeira, mas que no final do dia tem uma grande base, uma grande E fonte. a grande verdade de você verdade. sair daquele estado comum, às vezes, do que te ensinam na normalidade, né? Enfim, mas faz parte, mas você tem essa escolha, né? Então, Exato. Você e consegue sair fazer da caixa, né? E fazer isso é uma alegria. Bom, mas tudo isso para contar como eu conheci Brancatelli. Então, só para contar para vocês, na bandeira de Belino existe um símbolo que tem um lobo no centro da bandeira Certo. do paese da Comune de Belino. E eu tive o privilégio de conhecer e me relacionar com o escultor que fez o touro de Wall Street, aquela escultura de bronze que está na frente, É tão enigmática, né? enigmática, com aquela menina. A menina, tudo mais, que rege mesmo a marca do mercado financeiro. Que é uma praticamente, né? marca, né? É a marca, exato. Bom, e ali eu conversando com ele, né, o Domica, e falamos de criar uma instalação de arte lá em Belino, Uhum. diferentemente do que ele tinha criado com o touro, com lobos, já que o símbolo é lobo. E eu criei um conceito dentro da dinâmica da Escola da Vida da alcateia dos lobos de Belino. Perfeito. E eu propus a ele desenvolver uma instalação com uma alcateia de lobos. E ele adorou a ideia. Começamos a fazer alguns estudos. Lamentavelmente, ele faleceu durante o Covid, já estava com uma idade muito avançada. E tudo bem, tivemos que dar uma pausa no projeto. Sim. E eu estou num jantar, né? Vamos botar aí o filme Pra frente, pra né? frente, Um pouco, né? É. Estamos num jantar há alguns meses atrás de um amigo querido, que é o Rabino Ravi Sani, que é uma figura icônica, um grande promotor da cultura judaica aqui no Brasil. E durante aquele jantar, né, Rafael aparece fazendo uma doação de um touro, uma miniatura numerada do touro dele, para ser doado, né, para ser leiloado, para apoiar os programas sociais do Instituto Ravi Sani, né, que tem um propósito muito nobre. E aí uma amiga minha, Carol Pfeiffer, foi lá e comprou, arrematou o touro. Achei aquilo muito simpático. Saí dali, estava tomando um drink com a Carol, passa
Rafael na minha frente. E eu me reconectei com a história do escultor Do escultor. de Wall Street. Como que era o nome dele mesmo, no escultor Wall Street? Olha, Você querido, lembra? eu realmente tenho um problema Uhum. de memória. Não, fica Mas tranquila. Porque faz é uma um coisa Google que... aí, querido, porque realmente... pesquisa aí que é famoso Dá também essa mico, de história. maco, É. olha, É. coisas de vinho, né? Que a pessoa já Exatamente. tem um blackout. Pesquisa aí, porque Mas eu fiquei pesquisa aí. curioso, mas então... às Não, vezes, mas olha, querido, aproveita e comenta aqui embaixo também comenta qual que é o aqui, nome. bota o nome dele E aqui. bota o nome aqui pra gente me saber ajuda o também. Belino com o nome. E aí encontrou Querido, o grande aí- Brancatelli. encontro, Brancatelli passou na minha frente, porque a vida é isso, querido. As Totalmente. oportunidades passam na sua frente. É. Cavalo arriado passa uma vez. Quando ele passou, peguei ele e falei, Rafael, vou te contar uma história. Contei essa história. Eu disse, queria te dar a oportunidade de fazer o desafio de você fazer essa alcateia. Na hora, ele muito assertivo falou, aceito o desafio. Não, Rafael... Inclusive porque sou discípulo do grande escultor. E Brancatelli criou a alcateia. E os lobos estão criados. E eu vou te dar, vou te botar as imagens que o nosso amigo vai poder insertar aqui. Você vai poder ver a alcateia criada por nosso amigo, que é um grande gênio da arte de esculpir, né, de criar. Da arte jovem. plástica, né? E ademais, É. ítalo brasileiro, então ainda tem essa Tem essa virtude de virtude. ter esse DNA. E fiz agora, recentemente, uma matéria jornalística para o Jornal da Record, com 2 lobas de verdade, andando na floresta e contando essa história do que nós vamos fazer agora em Belino. E o mais interessante, Caio, que as pessoas não conhecem, é que existe uma grande sabedoria por trás das matilhas de lobos. Verdade, cara. Conta mais. A organização dessas matilhas trazem um ensinamento que poucas escolas de administração e negócios jamais poderão trazer. Vocês sabiam que as matilhas de lobos são organizações perfeitas? Inclusive na arte da caça, são conhecidos como os mais eficientes caçadores da floresta. Agora, uma coisa que vocês não sabem é que de 10 tentativas que as matilhas fazem para caçar e se alimentar, elas erram 9 vezes. 9 em 10 vezes eles erram. Mas sabe o mais interessante? É que sem ter lido livros de marketing, de empreendedorismo, eles são mestres na arte da resiliência. Eles não esmurecem. Eles não criam conflito entre eles. Eles se aperfeiçoam a cada tentativa. E como uma união, como um grupo que entende que o todo é mais importante do que o único, eles continuam caminhando. E eles respeitam uma hierarquia, eles respeitam o mais velho, eles respeitam uma dinâmica da comunicação entre eles. Eu tive também o privilégio de conhecer um dos autores mais importantes, talvez o mais importante, que fez uma análise que foi compilada num livro chamado A Sabedoria dos Lobos, que lamentavelmente também faleceu agora, porque ter amigos de mais de 80 anos tem um privilégio e tem um preço, né, querido? Exatamente. Arturo de Modica, olha aqui. Olha lá. Nada como ter os universitários aqui. Valeu. Modica, grande mas eu programa. disse alguma coisa e eu acertei. Não, mas você falou sobre o nome dele. Vocês perceberam que eu É. não estava tão fora do contexto. Exatamente. Mas eu acho muito interessante isso dos lobos. Quero fazer um adendo. Por causa que a gente vê muito em cultura nas empresas. Tem empresas que elas são muito unidas, que cada um age como uma alcateia, os grupos internos da empresa, e outros que a gente vê muito puta, eu fiz um trabalho, o Belino não fez. Eu vou apontar que o Belino não fez o trabalho dele e vou jogar para ele. Claro. E fica esse... Eu até brinco no mercado financeiro que é o swap de bunda, né? Swap de Fica bunda, assim, é isso aí. É o você cover fica ass assim, policy. Totalmente. Eu falo assim, que é, pessoal, só para swap. Swap no mercado financeiro Sim, a gente troca. troca de alguma coisa, né? Então é aquela coisa assim, pô, não fui eu. Claro. E fica aquela coisa assim, não, eu? Claro, Não, eu é fiz o meu sempre trabalho. O Belino não fez.
Então eu jogo pra ele. Mas o Alcatel é totalmente diferente, né, Belino? Completamente diferente. Todo né? mundo entende que tem seu papel. E aí, cara, a gente tem que acertar junto. Porque o resultado do final, e isso eu acho que é uma sabedoria muito grande para empresas. Seja uma empresa do lado comercial, seja um lado de mais técnico, de desenvolvimento, uma coisa assim. Mas se desenvolver dessa forma e olhar como Alcatel mesmo. Porque todo mundo se ajuda. E no final do dia, não é o seu sucesso, é o sucesso do todo. Mas você sabe, ô Caio, é tão verdade o que você está dizendo que eu adotei esse princípio, esse conceito, essa temática. E neste ano de 2023, após 4 anos de estar impedido de voltar para Belino por conta dos problemas sanitários do Covid, etc., nós vamos voltar para Belino agora para celebrar os 15 anos da Escola da Vida sobre o tema A Sabedoria dos Lobos. Então a gente vai trazer todo esse conhecimento que se aplica a 3 grandes pilares: família, indivíduos e empresas. Porque aquela sabedoria se aplica perfeitamente, como você acabou de dizer, para essas 3 dimensões. Então é disso que se trata. O que eu posso aprender na escola da vida, cujos alunos são os lobos, mas também são os professores? Também. Então, na escola da vida, os professores são os lobos. E a gente já fica buscando achar naqueles ícones que temporariamente estão fazendo um sucesso como um modelo para ser seguido desesperadamente para te resolver um problema imediato. Não é isso de que se trata. Não é. Você tem que pensar no que vai transformar a sua vida no longo tempo, né? Como é que você vai pavimentar a sua história? E tudo isso me traz, assim, imagino que a gente, em algum momento, né, o vinho continua aqui, Tá mas aqui vamos ter que ainda, terminar isso aqui. Exatamente. Já estamos olhando aqui. Eu já olhei de lado, o cara falou, mas para de falar, porque senão não acaba. Mas assim, eu acho que tem uma questão muito interessante, que a gente conversou também, no carro, que eu acho que é materializar tudo isso que nós estamos falando. Com né? certeza. Quando você tem uma trajetória que se converte em reputação, porque trajetória de viver, respirar, comer e dormir é biológica. Total. Não gera valor. Nenhum. Não cria valor, não deixa residual que possa ser transformado em alguma coisa positiva. Quando você, ao contrário, tem esse compromisso, você transforma tudo isso em reputação. Meu avô, né, que veio para o Brasil como um adolescente de Portugal, mascate, ele me dizia, depois, enfim, de ter empreendido, ter tido sucesso, meu filho, a reputação antecede a sua história, o seu nome, o seu negócio. A sua palavra, o seu nome tem valor. O fio do bigode vale muito mais do que um contrato. Porque, queridos, deixa eu explicar para vocês. Os melhores advogados do mundo existem para proteger as pessoas sem caráter, que estão dispostas a não cumprir contratos e pagam os honorários para isso. Contrato não é garantia que você vai ser honrado. O que garantia de ser honrado é o caráter. E se você tem caráter, você assina um guardanapo. E você vai honrar o que você fechou naquele aperto de mão. Não confie num contrato feito pelo melhor escritório de advocacia, porque você pode ter certeza que se o caráter não estiver lá, ele não vai honrar. E aí você vai ficar chorando porque ele não vai cumprir de jeito nenhum, ainda vai te cobrar algum, invertendo as ordens. Voltando para a reputação, meu avô dizia que reputação vale mais do que dinheiro. E posso te dizer, Caio, que eu tive uma enorme alegria de ver a minha reputação precificada. Você pode imaginar que você constrói uma marca Isso é muito pessoal? interessante. Falávamos sobre isso no almoço. Totalmente. Caio me dizia, eu quero construir minha marca pessoal, né? E eu falei, Caio, então eu vou te contar uma história. Meu amigo, eu vou botar um gelo aqui, porque... Já põe gelo pra gente aí. Mas depois, isso aqui vai virar série, não vai ser nem um podcast. Já põe aí, põe Isso pra aqui é uma gente série aí. do Ó. Já Netflix, vai dar certo já. Vai ter 10 episódios, 10 episódios. porque é tanto tempo aqui que meu amigo vai ficar com raiva de mim. Mas enfim, eu prometo que eu vou concluir e ele faz assim em episódios. Exato. Mas o que importa dizer é o seguinte. Se você tem esse compromisso, e se você tem valores inegociáveis, se você não é flexível nos seus valores, flexível são outras coisas, valores como caráter não são flexíveis. Não. Você constrói valor. E eu,
tive o privilégio de, fazendo uma mentoria, sentar na frente de um jovem mentorado que me pagou vários milhares de dólares para sentar comigo. E ele me disse no final, Caio, Belino, eu quero te dar um conselho, se eu posso, me desculpe, não sou arrogante. Você sabia que o seu maior patrimônio hoje não é o que eventualmente está investido nos seus fundos, mas é a sua marca pessoal. Com certeza. Talvez você não tenha ainda registrado. E o meu negócio é propriedade intelectual. Então eu quero lhe propor fazer um trabalho para registrar as suas marcas. Eu não quero te cobrar nada, hein? Você paga só a taxa do INPI, que não custa nada, R$150. E fizemos, então ele me convenceu, achei aquilo uma loucura, mas falei, tá bom. Não discuti muito, fiz os registros, eu morava em Portugal naquela época. Passado um ano, estava eu em Portugal tomando um vinho no final da tarde, já era mais tarde, né? Porque 4 horas depois. Exatamente. E ele me contou, olha, Belino, quero te dar a boa notícia de que você é o mais novo dono do seu nome. Né? Não aquele de batismo que está na sua certidão de nascimento, mas aquele que está no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Então você tem uma propriedade, um ativo, de fato, um ativo. Não é uma certidão de nascimento. Não vale nada. Só vale para você fazer um RG. Né? Para uma porra nenhuma aquilo não vale. Exatamente. Ou um passaporte. E ele falou, mas eu quero te fazer um presente. Eu, nos últimos 20 anos, desenvolvi uma metodologia para precificar, quantificar, fazer o que os americanos chamam de valuation de marcas. Que é o que a gente faz com empresas. Para as empresas fazerem aquisições e transações, né? Os IPOs, os M&As, etc. Exato, sim vai. Mas eu fiz, analisando a sua trajetória, as transações que você fez, uma avaliação da sua marca pessoal. Bom, me entregou um relatório, né, um laudo pericial, e eu, obviamente, fui na última página, né, para saber logo... Saber o valor, né? A história eu já conhecia, né? Exato. Quero saber quanto que eu valho, né? É. E encontrei, me surpreendi com um valor de 78 milhões para a minha marca pessoal. Achei aquilo divertido. Cheguei em casa, falei, inclusive agora quero dizer para vocês que nessa mesa aqui está pesada. Aqui quem está sentando nessa cadeira vale 78 milhões. Não sei quanto cada um vale, né? Eu estou valendo 78 milhões. Bom, brincadeiras à parte, chamei meu advogado, chamei meus assessores contábeis, né? E financeiros e falei, gente, é o seguinte, tem aqui um conjunto de ativos, certificados de propriedade de um ativo intangível e tem aqui um laudo que atesta que isso aqui tem um valor. Né? Não é apenas estou integralizando ativos na minha empresa e tenho aqui um laudo pericial, alguma coisa que dê sustentação. E eu gostaria de integralizar esses ativos, no capital social da minha empresa como um ativo intangível. É possível? Eles me olharam e falaram, olha, não é normal nesse caso, até porque não é uma marca comercial, é uma marca pessoal, mas podemos criar uma tese. Quero dizer para vocês que essa tese foi validada pela Junta Comercial, pela Receita Federal. E o meu capital social foi ampliado em 78 milhões, integralizando a minha marca pessoal, a minha reputação. Isso é muito Os impactos que isso tem, fiscais, tributários, empresariais, são imensos. Imensos. Não apenas pelo fato de ver o meu capital ser engrossado Em 78 milhões? pelo meu nome, mas fui atrás de mecanismos de monetização e encontrei uma plataforma em Los Angeles, onde Pelé, o nosso grande ídolo eterno, fez um IPO humano. E eu fui e disse para eles, olha, eu não gosto de futebol, não sei se a bola é redonda ou quadrada, mas eu acho que fiz uma boa jogada nessa minha vida. Queria fazer meu IPO pessoal e eles acharam fantástico e me deram a oportunidade. Eu fiz um IPO pessoal, toquei o sino no Palácio da Bolsa do Porto, em Portugal, porque eu estava lá, junto com o lançamento em Los Angeles, e precificaram a minha hora em $5.000, $83,33 o minuto. Fizemos uma primeira oferta, né, de $2,5 milhões, mas os valores são apenas
simbólicos. Esquece os valores. Mas só pra gente ver, quanto que vale a hora? $5.000. $5. Quanto tempo que a gente tá de gravação aí? 1h10. Porra, Então isso aqui- aí, ó lá. Olha, eu não A sei gente quem tá vai pagar com- quem vai fazer esse cheque, Ô, hein? Kodama, você faz pra gente o cheque aí, você já assina pra gente aí a $5.500, por favor, tá? Por enquanto, tá? Porque a gente vai chegar provavelmente 2 horas com esse papo aqui, tá? Bom, mas enfim, não importa. O que eu quero dizer para vocês, de novo, não é sobre o Belino, não é sobre a hora do Belino, não é sobre o capital do Belino na empresa do Belino. Tudo isso são referências para inspirar você a entender o seguinte: você é a sua melhor marca. Não é seu cartão de visita, não é a empresa que você trabalha, não é o seu currículo. É você. Quem é você? E você não é o que você está hoje. É o que você é durante a sua vida. Eu acumulei esse valor que me orgulha muito. Inclusive, já disse a Caio, que é um especialista do mercado financeiro. Caio, quero abrir uma conta com você, querido. E ele falou, mas com quanto? Com 78 milhões. Se vira agora em diversificar esse investimento para dar liquidez. Não amanhã, nem depois de amanhã. Isso é conversa de rico. Isso é conversa de quem entende que existe uma coisa que chama-se valor, outra coisa que chama-se preço. Você trabalha para pagar boleto ou você trabalha para construir um patrimônio que vai deixar realmente algo relevante? É disso que se trata. Porque liquidez é um tema muito fluido. Agora, patrimônio é outra coisa. Gerenciar patrimônio é gerenciar valor. Exatamente. Gerenciar liquidez é líquido. Ganha-se, perde. Fluidos que estão de acordo com humores. Uma reputação não está baseada em humor. Não tá mesmo. Está baseada em credibilidade. Isso vale mais do que Vale dinheiro. muito mais. E assim, Ricardo, até voltando um pouco para sua história, eu vejo que os momentos que você tomou mais risco foram os momentos que você mais alavancou a sua marca pessoal. Que chegou, porque, sim, pessoal, não é do dia para noite que você vai construir uma marca de 78 milhões de, né, 72 milhões de reais. E é interessante que eu vejo muitas pessoas no meio do caminho, né, que elas vão construir muito bem e de repente elas perdem o seu fio da meada, né? Eu queria entender de você, como você fez para ser fiel a você mesmo? Porque eu vejo que muitas pessoas não são fiéis a elas mesmas. Elas se perdem pelo ego, se perdem pelo luxo, pela luxúria, digo, né? Assim, de tipo, cara, puta, já fiz um montante bom, vou desviar. Como foi a trajetória do Belino pro Belino, de fato, continuar e construir essa notoriedade que você construiu com a sua marca, com os seus livros, com suas histórias? O que foi o seu eixo central? Essa que é a minha pergunta. Propósito. Vou te dar um exemplo concreto. Um domingo chuvoso, eu recebi uma ligação de um amigo querido chamado Flávio Augusto. Você ouviu falar? Fundador da WhatsApp. E ele me disse, Belino, meu querido, preciso de um deal maker, um fechador de negócios. Acho que essa é a melhor definição para a minha vida. Eu sou um fechador de negócios. Inclusive o título de deal maker recebi do Trump. Inclusive no meu cartão de visitas da Trump Organization era CEO and deal maker. E ele me disse, Belino, eu tenho tido o assédio de vários fundos de venture capital me acenando cheques de mais de R$1 bilhão para comprar o WhatsApp. Eu nem sei o que fazer com isso, preciso de você para me ajudar. Você pode me apoiar nesse momento? E eu tive a honestidade de dizer, Flávio, te agradeço a sua intenção, né, e a sua manifestação, mas um negócio desse tamanho precisa de um banco de investimentos parrudo, sério, para te apoiar. Para mim, naquele momento, a pessoa-chave para estar com você no teu lado chama-se André Esteves. Teu concorrente, Natural. inclusive. Bom, Mas um abraço ao André também, que quiser vir tomar um vinho com a gente também, ó. Então tá vem convidado, aqui, que viu, o André? vinho é bom, André.
Bom, e eu falei, querido, pra mim, ele falou, mas eu não conheço o André, mas eu conheço. Uhum. Então eu vou te apresentar. Enfim, apresentei. Uma reunião muito interessante, muito dinâmica. E foi muito engraçado, porque depois de uma conversa de alguns minutos, de bilhões para lá e bilhões para cá, de que vamos fazer, e que o IPO, e que o PO... No final eu falei, galera, quero dizer que eu estou radiante frente a esse momento, né, de grande euforia, desses bilhões que vão ser feitos aqui. Só quero dizer o seguinte, eu sou o deal maker, eu sou o fechador de negócios. Então, quero só avisar o seguinte, estamos aqui entre amigos. Não esperem que vão me mandar uma cesta de Natal da Lidador com um peru e uma cidra cerezer para me agradecer esse momento. Bom, naquele momento, não foi quando eu assinei firmemente depois o contrato com o BTG. Naquele momento, o André foi espetacular e falou, querido, você é o deal maker dessa operação. Bom, aquele momento se converteu em alguns milhões para mim. Com certeza. Ok? Porque a operação que levou 2 anos para acontecer, da venda da WhatsApp para o Abril Educação, gerou um resultado muito positivo para todos, inclusive para mim. Era a véspera da minha celebração de 50 anos. Eu morava lá em Key Biscayne e eu tinha que tomar uma decisão. Né? O que eu faço? Vou comprar uma Ferrari? Os brinquedos eu já tinha. Uhum. Pensei, o ego, Ferrari, vermelha, na porta, presente de um deal making. Eu estava noutra agenda. Eu estava na agenda do eco. E aí eu tinha identificado uma oportunidade de investir numa propriedade em Barcelona, onde eu fui fazer uma mentoria para uns jovens empreendedores e entendi que a Macia del Barça, o Barça Futebol Clube, que era a grande fábrica de formação daqueles atletas geniais, inclusive do Messi, esse gênio do empreendedorismo, não do futebol, é gênio do empreendedorismo. Para quem não sabe, inclusive agora nessa última negociação genial que ele fez. E ali eu tomei uma decisão, não é pelo ego, é pelo eco e investir na construção da sede da Escola da Vida em Barcelona. Verdade, Ricardo, que interessante. E essa decisão, não vamos entrar no mérito agora, de novo, tem a ver com o que você me perguntou. Tem a ver com você, de fato, reconhecer o seu propósito de vida. Você tem um, e desculpa, propósito não está à venda numa loja do shopping Cidade Jardim. E muito menos para pagar no cartão de crédito, 10 vezes sem juros. Propósito não se compra, se assume a partir de uma missão de vida. E são essas missões de vida que transformam as pessoas. E se você não tem um propósito, você não tem onde botar o seu dinheiro. Porque você vai comprar a Ferrari e ela vai durar um mês. Aquele prazer, aquele tesão. E tesão, meu gente, ele só funciona se ele tem motivação, incentivo, algo maior. Senão você tem que trocar o tesão toda hora. E cansa. Cansa. Então, gente, vamos levantar a régua. Isso aqui não é uma conversa para vender a história do Belino. Aqui no final não tem um link para você comprar um produto digital. Aqui é para você desligar e dormir, talvez desconfortável. Porque talvez você não está fazendo tudo que você poderia estar fazendo para ter e ser a melhor versão de você mesmo. Eu ouvi esses dias uma frase, Belino, que eu achei muito interessante, acho que tem muito a ver com isso. Eu não sei quem que é o autor, esqueci, eu acho que foi até a Forbes Brasil que postou, uma coisa assim, mas é uma frase que eu até usei na minha equipe, na empresa, que é, se você não sabe quem você é, a vida vai te falar quem você é. Com certeza. E tem muito a ver com um propósito, né?
E sempre que eu falo, eu tenho muito claro o meu propósito, eu conheço algumas pessoas que têm claro o propósito delas, como é o seu. Mas como que você, assim, para as pessoas que têm essa dificuldade de encontrar o propósito, o que você acha que a gente tem que olhar para encontrar de fato isso que a gente chama de propósito? Ô, Caio, eu não acho que isso é um guia que você vai encontrar no Waze, né? Você Tenho certeza disso. não é o É, Waze. O Waze não vai te não trazer vai essa mostrar. resposta. Não vai. O Waze não vai te trazer essa resposta, o Google não vai te trazer essa resposta, muito menos o chat GPT, né? Eu acho que isso é uma decisão, é uma coisa que parte de uma coisa muito simples, né? De uma sintonia, de um compromisso, de uma consciência, né? Consciência. Do que realmente é importante. A vida é curta para ser pequena. E a gente perde muito tempo. A gente desperdiça amores por medo de sofrer por aquilo que não aconteceu. Um estudo da Harvard sobre felicidade trouxe uma estatística assustadora. 97% de tudo aquilo que você atribui para os tumultos mentais, para aquilo que te faz sofrer, que tira o seu sono, jamais, em tempo algum, irão acontecer. Eu vou repetir. 97% de tudo aquilo que na sua cabeça, maluca, a minha, inclusive, que constrói teorias da conspiração, de pessoas que vão nos sabotar, de amores que vão nos fazer sofrer, de sócios que vão destruir nossos negócios, jamais vão acontecer. E se tornam desculpas para justificar aquilo que a gente deveria fazer, mas não faz, por medo de sofrer, por medo e vergonha de errar. Então, a única coisa, se eu posso deixar aqui uma mensagem final, corre o risco. Errar é fantástico. Em janeiro, no final de janeiro, eu fui homenageado no Teatro do Oscar, no Dolby Theatre, em Los Angeles, por um amigo empreendedor que eu vou te apresentar, o Ramon Giraldi, um cara genial, que criou o maior programa de incentivo, de premiação para arquitetos e designers do Brasil, da América Latina. Mais de 350 profissionais. Ele levou para o Teatro do Oscar. Foi o primeiro empreendedor, a primeira empresa brasileira a alugar o Teatro do Oscar. E ele e eu somos amigos, queridos. E eu, sem saber, há mais de 15 anos, eu não o conheço há mais de 15 anos, ele lia meus livros, ele ouvia meus audiolivros, e ele sentiu um desejo de me agradecer. O quanto que todas aquelas mensagens inspiraram ele. E depois, viagens e conversas e vinhos como o nosso, né, para, enfim, né, discutir pensamentos mais elevados. E ele quis me homenagear para me agradecer como mentor na abertura da cerimônia do Oscar. E eu, antes de receber aquele troféu das mãos do Rodrigo Santoro, pensei, a quem eu vou agradecer essa homenagem? Senhoras e senhores, eu decidi agradecer a todos os erros que eu cometi na minha vida. O homem que eu sou hoje, o empreendedor que eu sou hoje, se deve a ter aprendido com os erros que eu cometi. Esses erros são a minha escola da vida. Todos os erros que você está cometendo hoje, podem ter certeza, são o maior investimento que você pode fazer em você mesmo para se tornar a melhor versão da pessoa que você merece ser. Talvez você não acredite nisso. Talvez
Talvez você não tenha se dado a oportunidade de acreditar nisso. Mas eu posso te assegurar que qualquer sofrimento temporário por essas dificuldades ou dores, frustrações e ansiedades vão ter um prêmio enorme no final. E talvez no seu próprio palco do seu Oscar da sua vida, você vai poder levantar essa escultura e agradecer, como eu, todos os erros que você cometeu na sua vida. Obrigado. Perfeito. Sem mais, acho que não tem nem o que acreditar nisso. Isso é muito sabedoria, assim. Acho que é muito coisa da vida mesmo, né? Que a gente só conquista vivendo, né, Ricardo? Um brinde. Obrigado, querido. né? E um brinde. Que isso, esse daqui é o brinde, né? Pessoal. Mas você fez com a mão direita. Opa, Mas a gente não é já falou disso possível, daí, eu já né? falei Já pra falamos ele, daí, ele não cara. aprende. Não Eu aprende. falei, o homem muito tem tempo. O homem tem um podcast sobre o vinho. Não Eu dá. falei, Caio, tem que ser com a mão esquerda do coração. Não, então vamos de novo, então. E de Então, olho vamos lá. dado. De olho Não dado, vai então. cortar não, hein? Não pode cortar, é correção com erro mesmo, hein? É isso aí. Então, com a mão esquerda, Obrigado. olho no olho. Gratidão. Gratidão Pra vocês. pra vocês também, Saúde. pessoal. Saúde. Ricardo, Corta. todo final. Não, mas. Peraí que não acabou, o negócio acaba. Não corta, Isso não. aqui não acaba Rodamos. nunca, rapaz. Eu tenho que... As últimas 3 perguntas, pelo amor de Deus. Assim, Não, desculpa, eu tô... Nem... Quem sou eu? Vamos lá. não, a manda gente tem ver. até as últimas 3 perguntas. 3 perguntas, tá valendo. Pode mandar. 3 perguntas assim, ó. É papo, viu? Relaxa aí, fica tranquilo. Eu sou Então bom vamos de lá. dar 3 perguntas, não tem problema Então nenhum. vamos lá. As 3 lá. perguntas finais. E depois a rolha, né? Que rolha é história, né? A gente já falou disso daí, né? Como é que é? A rolha também é história. Depois a Não, gente mas vai essa pôr- rolha, você vai me desculpar, querido. Eu vou te dizer uma coisa. Você vai me desculpar, essa não vai ficar no teu lado. Eu vou levar pra mim. Porque essa história é a nossa. Não vai ficar aqui no teu jarro, vai ficar comigo, querido. Desculpa, Combinado. essa eu vou contrariar a sua dinâmica. Vou levar pra casa. Gostei disso aí. Nunca me contrariaram. Não, Não, eu gosto de... Não, querido. Porra, eu gosto de contrariar. Adoro contrariar. isso aí, é Essa isso rolha aí. é minha, não quero só te avisar. Fechado, então. Esquece isso. Mas vai ter que assinar e fazer Não, a pergunta. nós vamos assinar juntos e eu vou levar comigo. Fechadíssimo. É isso eu gostei. Tá tudo certo. Então, Pode falar. Das últimas 3 perguntas que eu gosto muito de entender dos nossos convidados. Ok. O que representam 3 coisas pra você, Ricardo? Primeira delas, o que é a família pra você? Caio, eu falei pra você no almoço, você até me comentou, você me deu um spoiler, né? Enfim, mas eu quero dizer o seguinte. Eu vou te dizer o que não é a família pra mim. A família pra mim não é aquela que está registrada no cartório de títulos e documentos. Sabe assim? Certidão de nascimento, certidão de casamento. Essa não é a família. A família é aquela que a gente escolhe. É aquela que nos escolhe. É aquela que, por afinidade, por amor, a gente reconhece como família. Não quer dizer que os vínculos sanguíneos e formais não são família. Elas são a família burocrática. Você vive uma vida burocrática? Ou você tem uma família que você escolheu? Você tem o pai, a mãe que te querem como família? Só porque são obrigados? Ou só aquelas pessoas que cuidam de você como um filho? Você tem a mulher que você ama, que você quer e precisa quando você necessita? Ou é aquela que está na certidão de casamento? Os seus próprios filhos é por amor obrigado ou por amor doado? Talvez, e esse é o desafio, vamos aproximar isso, né? Porque é uma oportunidade, mas não é uma obrigação. Então, cuidado quando você coloca o papel na frente do coração. Exatamente. Perfeito. E, segundo ponto, o que é dinheiro pra você? Dinheiro, para mim, é aquele veículo que me permite adquirir bens materiais, né, que representam as conquistas daquilo que eu me esforcei muito na minha vida para ter. Eles vêm depois. Eu coloco sempre o ser primeiro para o ter depois.
Então eu sempre fui antes do que ter. Mas é muito bom, né? Você poder se dar presentes. Por que não? Né? Para isso você precisa pagar com uma moeda. E às vezes essa moeda é o dinheiro, né? E tudo bem, está valendo. Mas o dinheiro não pode vir na frente. Cuidado quando você imagina que com o dinheiro você vai poder comprar a sua felicidade. A verdade é que a felicidade precede o sucesso. E você vai ter mais dinheiro quando você for mais feliz. Perfeito. E por último, a última, acho que pergunta essas últimas E o três. último gole, né? Porque você viu que eu último gole economizei também. até o último gole. Porra, eu vou tomar Exatamente. todinho. Não, mas tem aqui mais um brindezinho. E a né? mão esquerda? Não aprendeu nada, cacete, gente. O homem ficou aqui 2 horas comigo, 2 não horas aprendeu. com o Belino, Eu vou não ter que aprendi mudar esse ainda. negócio Que agora. absurdo isso. Desculpa. O que é espiritualidade pro Belino? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Você sabe que eu não sou um homem religioso, mas eu tenho muita espiritualidade. A tal ponto de que eu tenho a consciência de que eu converso com essa dimensão superior da divindade. Quando você reconhece que existe um canal de comunicação, quando você reconhece que você pede perdão, pede uma ajuda, pede uma luz. E eu vou lhe dizer uma coisa: rezar, decorar a Bíblia, recitar versículos, ir na igreja e não colocar na prática os valores verdadeiros não vale nada. É só discurso. Mas eu vou dizer uma coisa: eu tenho a alegria de dizer que eu já tive e tenho todos os dias uma conexão direta, um interfone, porque eu realmente me permito pedir e reconheço a resposta. E espiritualidade é acreditar, é ter fé. E um dia eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é a Sandra Teschner, que eu vou te apresentar e ela vai vir aqui, que é o maior cientista de felicidade do Brasil. E ela é baiana. E na primeira vez que eu a conheci, ela, no seu entusiasmo baiano, me falou: Belino, a minha vida é felicidade. E disse: Sandra, minha querida, você ainda não escreveu um livro? Então quero lhe dizer que presentearei você com um contrato para você publicar seu livro, que chamará Felicidade, com hífen no meio. Porque felicidade, sucesso, empreendedorismo começa com felicidade. Sabe a história do São Tomé, que quer ver para crer? Empreendedor, sucesso, está baseado no princípio de crer primeiro para ver depois. Então, a fé do empreendedor é crer primeiro naquilo que não existe, naquilo que ninguém acredita, como muitas vezes duvidam da fé, duvidam dos princípios, do que você quiser, antes de ter certeza. Então você não vai ter certeza de nada até você assumir a responsabilidade para fazer aquilo acontecer. Isso tem um preço. Precisa de muita fé para você acreditar. E essa espiritualidade é fundamental. A minha é uma conexão maravilhosa que eu exercito todos os dias. E tenho a alegria dessa intimidade que eu tenho construído com essa dimensão do divino, de ter a humildade de pedir e a sensibilidade de receber. Às vezes, a resposta está em coisas muito simples. Não espere que aconteça um milagre, uma explosão, porque a resposta para grandes questões está em pequenas mensagens. Muito bem. Então temos as 3 perguntas. E agora tem que assinar a rolha, né? Agora temos que assinar essa rolha.
que vocês entenderam que eu vou levar embora. Ele não vai Não, ter. ó, primeira vez, pessoal. Isso daí, ó. Nem minha namorada teve Bom, a tua namorada eu não honra. sei. Isso é problema Não, seu. porra. Isso é aquele que tu vai me comparar com a namorada? Tô até preocupado. Vamos lá que eu vou levar a rolha. Deixa eu pegar aqui. Qual cor que a gente vai ensinar? Querido, que você tem que escolher você, rapaz. Então, Se eu escolher, não tem graça. Vai ser azul. Azul tá ótimo. Eu vou assinar então primeiro eu. Depois você. Isso. E aí é só sucesso, né? Não. Peraí. Desculpa te contrariar. Aham. Não pode ser assim, querido. A rolha tem que ser assinada por você, Perfeito. por mim e pelos nossos 2 colaboradores que Eu estão aqui o também tempo acho. todo organizando. Essa rolha essas rolhas anteriores estão todas erradas. Todos errados. Eu vou botar fogo nessas rolhas. É. A rolha não depende de quem está aqui na Mas de frente da tudo, câmera, né? mas de quem está atrás das câmeras. Então, é 4 assinaturas. Primeiro a minha parte. Você faz a sua parte aí, tá bom? O resto deixa comigo. Que já que fui eu que provoquei esse negócio, fica tranquilo. Opa. O problema é que o vinho acabou. Então, Não, mas tem mais vinho não, aí. calma, ó. lá Pelo amor de embaixo. Deus. O problema é que eu tenho um jantar com a minha filha, que é aniversário dela, que não quer dizer, esse negócio não vai acontecer hoje, não é ao vivo, mas tudo bem, depois ele corta. E eu Não que tenho importa. reunião? Como é que é? Eu tenho reunião ainda. Ele tem reunião, eu tenho um jantar com a filha, eles têm que fazer Isso mais um daí. filme pra Hollywood. Então, Exatamente. cada um com as suas loucuras. Então, a rolha. Enquanto- Galera, podem vir aqui pra frente das câmeras. Exatamente. Podem vir aí, vem Cadê aqui teu já. negócio aqui? Aqui, ó. É, tá Aí, ó. perfeito. Ó. Tá, é coisa linda. Coisa linda, coisa É. linda. E, Ricardo, assim, sempre também, como a gente quer compartilhar com mais pessoas isso, eu queria te pedir também quem você acha relevante, importante da gente trazer Os aqui. os dois. Da gente Por trazer aqui no favor. Vinho com o Tonê. Não, querido, tu fica tranquilo, não vai faltar. Vai faltar Não, mas eu tempo quero aqui pra saber. você poder gravar É. isso. Mas olha, a verdade é o seguinte, gente. É tão importante quanto quem está na frente das câmeras para contar histórias extraordinárias. Quem faz vocês enxergarem essas histórias, né? É a retina, Exatamente. né? No fundo, não importa quem está na frente, é quem está por trás. Porque o cuidado, o carinho, o talento, obviamente isso aqui vai ser editado, obviamente isso aqui vai ter um trabalho de Photoshop para fazer esse ajeitadinho aqui. O feinho arrumadinho, ficar mais bonito, por favor. Senão a gente perde a amizade. Se não tiver também, então, por favor, façam, né? Porque a gente tem vai que ter que ser fazer o valorizado, negócio. né, porra? Mas, ó, no final do dia, do almoço até essa experiência, que foi muito bacana, Muito e eu tenho bacana. certeza que é só o começo de um É só o relacionamento, e eu tenho certeza que isso aqui vai gerar muita prosperidade para todos nós, né? Gente, isso se resume a isso aqui. Se vocês não conseguirem assinar essas rolhas e acumularem e colecionarem isso, algo não está funcionando. E não quer dizer que isso aqui represente apenas histórias maravilhosas de sucesso. Pode ser que seja um momento que você, na sua vida hoje, não esteja feliz. Você não está feliz com a sua vida. Você quer mudar. Então, posso te dar uma opinião? Por favor. Cadê aquele aparelho que você abriu aqui a garrafa? Então, deixa eu só dizer uma coisa para vocês, gente. Mete o saca-rolha. Abra a sua garrafa de vinho, aquela que você puder comprar hoje. Não importa se é um Chateau Latour, se é um Almaden, não interessa. Mete o saca-rolha e celebra uma decisão de vida. Você quer mudar. Você não quer se acomodar. Talvez você não tenha motivo para comemorar e está tudo bem. Mas você tem sempre uma razão para meter o saca-rolha. E talvez a rolha dessa decisão de mudar a sua vida vai ser mais importante do que a rolha de comemorar um negócio milionário. Cuidado com a falácia de que os milhões vão fazer você ser feliz.
se preocupe em ser feliz, em meter o saca-rolha e tomar as decisões que vão mudar a sua vida. Um beijo. Pessoal, ficamos por aqui. E, Ricardo, muito obrigado. Acho que aprendi muita coisa hoje. Não só hoje no nosso momento de podcast, mas também no nosso almoço. Tenho certeza que é o início de muita coisa que a gente vai criar ainda. E, me cobraram já, né? Indicações que você tem aqui também de trazer aqui. Indicações vão ser várias. Você quer que eu diga as indicações agora? É para dizer já? É? Tá bom, ele disse que já. Então, olha, certamente me vem uma que você precisa ter aqui, eu acho que vai ser fantástico, que é a Sandra Teschner, que é essa cientista da felicidade que eu amo de paixão, que é uma pessoa maravilhosa. 2, Ramon Giraldi, que é esse cara genial, empreendedor que saiu de ser lavador de lava-jato. Que incrível. Para fechar e alugar o Teatro do Oscar. Com certeza, vamos até parar por aqui para não ficar numa longa lista. Vamos falar de felicidade e de empreendedorismo. Com esses dois, certamente você vai estar muito bem atendido. E lembre-se que eu vou dizer para eles que eles não deixem a sua rolha aqui. Eles levem para casa. Essa coisa aqui vai estar difícil de subir comigo. Vai dar lugar de subir. Mas, enfim... Mas fica tranquilo que a gente abre duas garrafas no próximo. Agora melhorou. Agora gostei mais. Tá bom? Pode ser? Tá fechado? Não, tá combinado. Então, na próxima você já sabe. Até hoje a gente abriu duas já. Então, pessoal, eu queria afirmar que a gente já abriu duas. Esse Então aqui é a tem que abrir já. 3. Então é 3, então. Então que seja 3. Mas, pessoal, muito obrigado. Mais um Vinho Tonê. Pô, momento especial, incrível. E hoje foi com esse grande e novo amigo, Ricardo Bellino. Então, muito obrigado a todos. Compartilhem muito, comentem aqui embaixo. E na semana que vem, obviamente, num novo episódio. E é isso. Muito obrigado, Ricardo. Pela presença aqui, por tudo isso que a gente conversou hoje. Porque tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas. E é isso, Com certeza, pessoal. maravilha. Prazer enorme estar aqui com você. Um brinde para vocês todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.